os meninos, na época, não contavam, né, dos abusos que eles sofriam na mão deste pai. E quando a gente fala de abuso, não é qualquer abuso, são abusos assim de uma assinatura muito perversa. Porque o pai começa abusando do filho mais velho, que é o Lyle. Aí ele vai, entre aspas, parar com o abuso, porque ele vai começar a ter o foco no Eric, mas ele também vai fazer o filho mais velho abusar do irmão mais novo. Então, ele fazia o Lyle abusar do seu irmão menor. O que acontece? O Eric ele vai passar para Stanford, que é uma faculdade ali naquela região da Califórnia, mas fica longe da onde eles moravam. O que o pai diz? Não, você não vai para Stanford, você vai continuar aqui e você vai fazer UCLA. Para ficar e aí, para ficar ali no controle do pai. Ele se vê desesperado e ele vai contar para o irmão mais velho que ele continuava sendo abusado. E aí, quando o irmão fica sabendo que esse abuso com o Eric acontecia por longos 12 anos, porque o Eric tinha acabado de fazer 18. Eles vão conversar com a mãe, com a Kitty, que dá de ombros e diz que não é problema dela, tipo assim, né? Inclusive porque aquela mãe via aqueles dois filhos como concorrentes ali naquela seara, né, de espaço de mulher que ela ocupava naquele casamento, porque o marido deixava a esposa de lado porque queria abusar do filho mais abusar dos filhos. Então, eles dormiam, inclusive, em quartos separados. Então, assim, as histórias são muito tristes. Essa mãe também, ela olhava para os filhos como concorrentes e não como filhos. E nada fez. O Eric entra em desespero e diz que vai se matar, que não aguenta mais, que ele não suporta mais viver, sabe, na mesma casa, sabe, com base naquela violência, naqueles abusos. E aí, quando eles têm uma ideia que, assim, um completo desespero de matar os pais. Eles matam os pais e vão para um cinema, eles vão criar lá uma cena de crime. Inclusive porque eles recolhem os cartuchos, né, os estojos da munição, e guardam dentro do carro, inclusive. É que, como a polícia descarta eles imediatamente, nada foi encontrado. Não foi uma coisa super planejada. Foi meio que foi tendo um planejamento, mas muitas coisas foram acontecendo com a ideia acontecendo, foram fazendo. Eles decidiram na semana que iam comprar as armas e foi uma coisa assim. E aí o que acontece? Eles também, o pai falava o seguinte para eles: eu vou deserdar vocês não vão ter direito a herança nenhuma. Mas o pai não só falava para os filhos, mas falava para a família inteira. Então, todo mundo ali na família Menendez, os tios, primos, acreditavam que aqueles meninos não iam ter direito a herança nenhuma. Eles vão descobrir que eles são herdeiros só 6 meses depois, que eles não deixaram de ser herdeiros. Então, já é a primeira motivação falha da promotoria. Bom, se eles mataram, né, com o intuito de ganância financeira, então eu vou matar para ficar com a herança, essa teoria já caía por terra, porque que herança se eles acreditavam que não teriam direito à herança, a família sabia que o pai vivia recorrentemente dizendo que eles seriam deserdados, que eles não eram merecedores daquele dinheiro, de nada. Então, assim, eles eram não só abusados fisicamente, mas verbalmente, de todas as maneiras, emocionalmente. A vida deles era um inferno, né? Exatamente. Só que a gente está falando de 1989. A gente está falando de abuso masculino, que não é um assunto fácil de ser tratado e de ser lidado. Aí, o que acontece? Quando eles vão para o julgamento, o primeiro júri deles, esse júri é todo televisionado. Todo. Então, assim, aquilo ganhou muito espaço e muito corpo
na imprensa local, porque todo mundo tinha interesse para saber. Imagina uma família, né, de pessoas muito ricas, aparentemente de uma família muito equilibrada. Olha que fim trágico esse pai e essa mãe levaram, né, os filhos Desses mataram 2 monstros que mataram os dois. os pais. E aí vai entrar uma pessoa muito importante nessa história. O nome dela é Anne Burgess. A doutora Anne Burgess, ela é a mulher que vai ajudar a criar o Centro de Perfilamento Criminológico do FBI. Quem assistiu a série Mindhunter Sim. vai entender. Aquela figura feminina é inspirada na doutora Anne Burgess. Então, ela já teve entrevistado ali os maiores serial killers, os maiores assassinos, os maiores estupradores. Então, assim, ela já tem muita experiência no assunto. E ela vai pedir para, né, fazer uma avaliação dos irmãos, junto com outro psicólogo. A advogada deles, a Leslie, vai dizer ok, e eles aceitam. Até então, ninguém sabia da questão dos abusos. Qual é a revelação? É que a doutora Anne Burgess fala: este não é um crime com uma assinatura de ganância. Esse crime tem muito ódio. Esse crime tem elementos, sabe, de emoções ali aprisionadas e muito difíceis de serem, vamos dizer, digeridas. Não é algo fácil, não é um tapinha, não é uma briga de pai com filho, é algo que tinha ali um potencial muito destruidor. E é ela que consegue fazer, ela junto com outro psicólogo, fazer com que eles contem a verdade. E aí a verdade é chocante, porque aí eles vão contar a quantidade de vezes que eles foram abusados pelo pai, o medo que eles sentiam desse pai, porque o pai toda hora falava: olha, se vocês tentarem sair debaixo daqui da minha asa, eu vou matar vocês. O pai ameaçava os filhos de morte o tempo todo. Então, eles só podiam fazer aquilo que o pai queria, da forma que o pai queria. Eles já estavam condicionados, né, a sofrer aqueles abusos, porque muita gente fala: por que não sai dali? Por que não vai embora? É muito fácil de falar, né? Só quem está vivendo aquele inferno é que pode te dizer a dificuldade que é sair dali, principalmente porque você é pego quando criança e vem passando por aquilo de forma sucessiva. Não, e é teu pai, né? Então, assim, isso tem uma camada aí que é muito complicada da pessoa meio que se acostumar com isso. E em algum momento, quando ela é criança, talvez ela até achar que isso é normal. Sim. Essa que é a loucura, né? E aí, o que vai acontecer? A doutora Anne Burgess, que olha só quem a gente está falando, é a mulher que criou o Centro de Perfilamento Criminal do FBI. Ela será testemunha de defesa deles. Porque ela vai dizer: eles são vítimas. Eles cometeram crime? Sim, cometeram, porque são vítimas. Isso deu tempo já no primeiro julgamento, então. E assim, o que acontece? Isso ficou muito claro. E isso foi um soco na cara da promotoria. Porque quando tudo isso vem à tona, aí o mundo da promotoria cai. E aí tem um outro problema. Lembra que eu contei para vocês que o Dr. Ozil gravava as sessões? Então, porque essas fitas não poderiam ser aceitas. O que eles vão fazer? Vão pegar só a fita onde o Eric confessa o crime, mas eles não vão colocar as outras fitas, aonde tem o Eric contando os abusos que passava ali na mão do pai dele. Olha só, entende? Então, vai entrar isso, mas não entra o outro lado. Então, você não tem todo o contexto, de fato, do que aconteceu. Todo bom papo precisa de uma bebidinha para acompanhar. Faltava isso no Elementar, agora não falta mais, Marcão. Não falta, graças a Mago Bebidas, que agora é nossa parceira. Foi a primeira empresa a criar o Moscou Mule, que já vem pronto para beber. Vem até com a espuminha e a caneca. Licores maravilhosos, incluindo o doce de leite que tá aqui na mesa. Aqui, meu Deus, sabores incríveis. E a cachaçinha no barril de carvalho, que é para quem gosta aqui. Sensacional, DVD. Faltava bebida no Elementar.
elementar não falta mais e também não pode faltar na tua casa. Então entre em contato agora com Magu Bebidas. @Magu Bebidas no Instagram, atendimento 24 horas por dia, entrega em todo o Brasil, receita de família, cuidadinho ali de artesanal, mas qualidade industrial.